O Banco Central do Brasil acaba de enterrar o Drex, o real digital, que prometia revolucionar o sistema financeiro, mas acabou virando um símbolo de controle estatal disfarçado de inovação. Depois de 2 anos de testes, bilhões de reais em investimentos e um discurso de modernidade, o Banco Central decidiu desligar a plataforma que sustentava o projeto, mas o projeto não morreu. A essência não morreu. Ela está apenas mudando de forma e ninguém percebeu isso. E é justamente isso que torna essa notícia de hoje muito mais perigosa do que parece. Porque oficialmente o Banco Central desligou a infraestrutura usada nas primeiras fases de testes do Drex, alegando altos custos e falhas graves de privacidade. Mas dentro do próprio Banco Central, ninguém fala em fim. Fala-se em fase 3. Fala-se em nova arquitetura e repensar o modelo. Na prática, o governo percebeu que ele não precisa mais do Drex para alcançar o seu verdadeiro objetivo. E qual é o verdadeiro objetivo? Monitorar e rastrear toda a atividade financeira do país. Por quê? Porque esse sistema já existe e ele já está rodando aqui no nosso país, faz muito tempo. E você vai me dizer, sim, Josué, já tem o Pix. Mas o Pix, ele não é tudo, ele é apenas a base e eu vou te explicar. Com mais de 175 milhões de usuários e 1 trilhão e 700 bilhões de reais movimentados mensalmente, o Pix se tornou o maior sistema de pagamentos instantâneo do mundo. E agora o monitoramento já está acontecendo no Pix. O governo passou a acompanhar todas as transferências acima de 5 mil reais para as pessoas físicas e acima de 15 mil reais para as pessoas jurídicas. Essas operações são automaticamente rastreadas, cruzadas e verificadas por sistemas integrados com a Receita Federal. Então, para que o governo precisa do Drex mesmo, hein? E a Receita Federal, por sua vez, já está operando com inteligência artificial, você está sabendo disso? E análise de Big Data, uma tecnologia capaz de detectar fraudes, movimentações suspeitas e inconsistências fiscais em questão de segundos. É o mesmo princípio que o Drex dizia que traria no futuro, mas esse futuro já chegou, ele já está funcionando hoje sem precisar de uma nova moeda. Por quê? Porque o Drex ele perdeu o apoio popular. O projeto virou sinônimo de vigilância total, de controle estatal. O brasileiro, através da informação descentralizada, entendeu que não era somente uma inovação que estava acontecendo, era sobre poder. E quando o povo percebeu que o real digital permitia rastrear cada centavo, o projeto perdeu o que nenhum sistema sobrevive sem, que é a credibilidade. E o resultado é esse: o governo diz que recuou publicamente do Drex, mas mantém os planos rodando nos bastidores. Agora o Drex se funde a algo muito maior, um ecossistema que une Pix, Open Finance e inteligência artificial fiscal. O nome muda, o formato muda, mas o propósito é exatamente o mesmo: transformar o dinheiro em um sistema programável, rastreável e controlável. E o que parecia o fim de um projeto, na realidade, é apenas o início de uma nova versão, muito mais robusta, mais eficiente e muito mais perigosa. Então fica comigo até o final para você entender todas as mudanças e como tudo isso já está impactando diretamente na sua mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, o like de quem confia. Quem sabe que a gente vai entregar aqui um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, não é verdade? Agora, se você esqueceu, essa é a sua hora. E se você, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse canal, não conhece o nosso trabalho, você não precisa dar like agora. Segura a sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do Brasil. Pois é, meus amigos, o Banco Central decide desligar a plataforma do Drex e abre caminho para as stablecoins, e tem muita gente comemorando isso como se fosse o fim do Drex. Mas será que é o fim do Drex mesmo? Bom, o desligamento da plataforma atendeu a um pedido de mercado, pois há um custo atrelado à sua manutenção. O Drex caiu no dilema, na realidade não é nem dilema, é o trilema da blockchain, que não tem como ter descentralização
escalabilidade e segurança ao mesmo tempo. Isso aqui é um dilema que não foi resolvido ainda. O problema não foi nem esse, o problema foi um problema político. A imagem do Drex está completamente manchada. Por meio da informação descentralizada da internet, as pessoas têm acesso à informação e todo mundo percebeu que esse negócio de Drex aqui era uma maior roubada. E agora o governo está vindo a público para dizer, olha, não, a gente parou com esse negócio de Drex. E você vai entender que, na realidade, ele não parou. Ele somente mudou de fase. Saiu da fase de teste, do formato que ele está agora, para um novo formato e já entrando em escala, em produção. O Banco Central decidiu desligar a plataforma utilizada nas primeiras 2 fases do projeto Drex do Real Digital, que previa a criação de uma infraestrutura regulada similar às redes de blockchains das criptomoedas para a tokenização de ativos tradicionais. Segundo apurou o Valor Econômico, o projeto esbarrou em custos elevados e na dificuldade de resolver as questões de privacidade nas transações. E aqui é que vem o pulo do gato. O tema do custo atrelado à manutenção do projeto apareceu na reunião entre os membros do Banco Central e os consórcios da iniciativa privada que participaram do Drex nessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. E as discussões sobre a fase 3 do projeto devem ser iniciadas no começo de 2026, ou seja, não tem nada de fim do Drex aqui, somente uma mudança de fase, você está entendendo? Até porque o modelo que o governo quer implementar, ele já está funcionando nesse exato momento e poucas pessoas estão percebendo isso. Nessa outra matéria que saiu também no Infomoney, que fala sobre o Banco Central também, que desliga a plataforma do Drex, usada até agora por problemas de privacidade, tem uma parte muito interessante que eu quero trazer aqui para você. Olha só, o projeto Drex segue de pé. Segundo uma das fontes, o projeto de desenvolvimento do Drex segue ativo e o Banco Central dará início à sua terceira fase no ano que vem. Abre aspas. Novos modelos de negócio com escopo mais direcionado pelo mercado, ou seja, fazendo aqui alguns ajustes para ser mais aceito pelo mercado, porque o modelo que tem agora não foi aceito, podem ter requisitos atendidos sem as eventuais restrições regulatórias do piloto Drex, liberando o potencial das tecnologias DLT blockchain, cabendo ao mercado um maior papel nessa evolução. Eu entrei aqui no site do próprio Banco Central para ver aqui as informações sobre o Drex, mas ainda não tem nenhuma mudança. Mas aqui já mostra, né, como é que funciona a plataforma, quem tem ainda dúvida. A gente já fez um vídeo sobre o Drex, inclusive vou deixar no final desse conteúdo aqui, vai aparecer um card com o vídeo, que é justamente o vídeo que eu falei sobre o Drex, para você entender como é que funciona esse sistema. Bom, vamos lá, vamos entender essa história toda. O Drex nasceu em 2021, ainda sob o discurso de modernização do sistema financeiro brasileiro. Na época, o Banco Central vendia a ideia como um passo inevitável para o futuro, uma moeda digital que permitia tokenizar ativos, automatizar contratos inteligentes e acelerar transações sem intermediários. O nome veio logo depois, em 2023. Drex, D vem de digital, R de real, E de eletrônico e X de modernidade e conexão. Parecia o futuro do dinheiro, mas por trás do marketing havia um outro plano sombrio, que era o de centralizar tudo nas mãos do Estado. O projeto entrou em fase de teste, com 16 instituições financeiras, entre bancos, fintechs e cooperativas. Eles usavam uma versão permissionada da blockchain, a Hyperledger Besu, escolhida justamente porque ela não é pública, ou seja, o Banco Central teria o controle total sobre quem vê, quem valida, quem grava as transações, ou seja, um projeto que nasceu centralizado até o osso. Durante o piloto, o Banco Central testou o uso da Drex para transferências de títulos públicos tokenizados, empréstimos com garantia em ativos digitais e emissões simuladas de stablecoins, mas o que veio na sequência foi um banho de água fria, um banho de realidade. O sistema apresentou problemas de privacidade, lentidão nas transações e uma incapacidade técnica de escalabilidade para milhões de usuários sem comprometer a segurança, o que é o velho dilema da blockchain, que é na realidade nem dilema, é o trilema. Não dá para ter segurança, descentralização e escalabilidade ao mesmo tempo. E a partir desse momento, o Drex ficou travado no meio do caminho e agora o Banco Central decide descontinuar a moeda brasileira, a moeda digital brasileira. Mas, nos bastidores, fontes internas já falam em fase 3, uma nova arquitetura que pode nem usar mais a blockchain, não tem mais a necessidade. É só colocar um banco de dados simples e o objetivo é justamente esse, simplificar a estrutura, reduzir os custos e vender a ideia como algo mais aceitável. Só que o verdadeiro problema, meus amigos, ele nunca foi técnico, sempre foi político. O Drex se tornou extremamente impopular nas redes sociais, economia
economistas, empresários e até ex-diretores do próprio Banco Central começaram a alertar que uma moeda estatal, uma CBDC, é um passo direto para o controle total das transações privadas. Algo que países autoritários já estão testando há muito tempo. Lá na China, por exemplo, tem o Yuan Digital, que dá a possibilidade da China ter o controle total do que acontece nas finanças no país. Enquanto isso acontecia, o governo percebeu algo ainda mais importante. O Pix, que nasceu como uma ferramenta de conveniência, já entregava tudo o que o Drex prometia, com uma vantagem brutal, que o brasileiro já adotou em massa o Pix. E o governo já consegue monitorar tudo o que acontece via essa forma de pagamento. Hoje, cada transação acima de R$5.000 para as pessoas físicas ou acima de R$15.000 via CNPJ, pessoas jurídicas, é automaticamente analisada pelo governo, que usa inteligência artificial para cruzar dados fiscais, dados bancários e até de consumo. Ou seja, o sonho do Drex de rastrear cada centavo já está em operação há muito tempo. E o Brasil mais uma vez flertou com o erro de acreditar que toda tecnologia é sinônimo de liberdade, mas na mão do Estado, nananina não. Algumas inovações apenas mudam o formato das correntes. Amigo, nem precisa mais do Drex para o governo ter acesso a todas as informações financeiras do nosso país. Por quê? Porque a Receita Federal, olha só essa matéria que saiu aqui no próprio gov.br. Receita Federal desenvolve ferramenta inovadora capaz de ampliar detecção de fraudes tributárias e aduaneiras. Quando se trata em cobrar imposto, cara, o Brasil ele é excelente, ele é modelo para o mundo inteiro. Outros países ficam abismados com a disposição do governo em taxar, em criar novos impostos, em ter eficiência na cobrança de impostos. É uma loucura o que acontece no Brasil. Criada por auditores fiscais e analistas tributários, a plataforma tem sido compartilhada em fóruns internacionais, ensinando a galera lá do mundo como é que se cobra imposto. Olha, eu vou te mostrar, a gente é fera nisso. Mas como é que funciona essa plataforma, hein? Vamos lá, uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida internamente pela Receita Federal no âmbito do projeto Analytics tem trazido resultados significativos em diversas áreas da administração tributária. Olha só isso aqui, meu amigo. Criada por auditores fiscais e analistas tributários, a plataforma utiliza algoritmos de inteligência artificial e análises de redes complexas para potencializar a análise dos dados fiscais e proporcionar um incremento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades e, obviamente, em arrecadar mais. Também oferece mais segurança na tomada de decisões e amplia a produtividade da atuação fiscal. Ah, Josué, mas o governo tem que taxar, o governo tem que tributar mesmo. Tá bom, se você gosta de tributo, de pagar imposto, tá tudo certo. Eu, particularmente, odeio. Pago porque eu sou obrigado e sou forçado a fazer isso. Porque se eu não fizer, eu vou ser convidado a ser retirado do convívio da sociedade. Ou seja, o governo me coloca na cadeia. Agora me diz uma coisa, para que o governo vai se meter em criar uma moeda que está gerando uma grande polêmica, sendo que ele já tem um sistema totalmente ativo, funcionando, que cumpre com o mesmo propósito do Drex e que tem adesão em praticamente todos os brasileiros, hein? Olha só essa matéria que saiu aqui na CNN Money. Banco Central passa a bloquear a chave Pix utilizadas em golpes e fraudes. Parece uma notícia muito simples, né? Inclusive é uma notícia muito boa, obviamente. Até que enfim o governo está se movimentando para resolver esse problema dos golpes, das fraudes, essa epidemia de golpes que está acontecendo por meio do Pix. É uma notícia positiva, mas se você parar para pensar, cara, traz um cenário muito importante, que o Banco Central ele tem o controle das chaves Pix. Imagina que o governo cisma aí com a sua cara e queira bloquear a sua chave Pix para você não enviar nem receber dinheiro de ninguém, hein? Ah, José, mas eu crio uma outra chave Pix. Não, você não está entendendo. Tá tudo vinculado ao seu CPF. Bloqueou a chave Pix do seu CPF, bloqueia todas. É o governo deixando muito claro que ele tem 100% do controle de tudo que acontece com a sua moeda. Bom, meus amigos, o desligamento do Drex não é o fim, ele é o ensaio de uma nova versão. Nos bastidores, o Banco Central já fala em 2026 como o ano da reconstrução, só que dessa vez o projeto não virá como uma moeda isolada, e sim como parte de um sistema unificado. Pix, Open Finance, inteligência artificial fiscal. 3 engrenagens que juntas formam o que o Drex sempre quis ser. Um ecossistema completo de rastreamento financeiro em tempo real. O Pix já cumpre o papel de infraestrutura, registrando o fluxo de cada centavo. Já o Open Finance amplia o acesso a dados bancários de crédito e de consumo, e a inteligência artificial da Receita Federal passa a cruzar tudo: renda, patrimônio, movimentação,
comportamento. E é por isso que o governo fala em uma nova arquitetura, porque o próximo passo não será uma nova moeda digital, será um dinheiro invisível, diluído dentro de sistemas que já existem nesse exato momento. Você nem vai perceber quando o Drex voltar. Por quê? Porque ele não virá em forma de um novo aplicativo, mas sim de uma integração silenciosa entre o que você gasta, o que você declara e o que o governo decide monitorar. No discurso oficial, isso é vendido como uma eficiência fiscal, combate à fraude, modernização dos pagamentos, mas, no fundo, é somente a transformação de um sistema financeiro, o sistema financeiro brasileiro, em uma infraestrutura estatal de vigilância econômica, onde a privacidade vira exceção e a conformidade obrigação. O Drex, ele não fracassou, meu amigo, longe disso. Ele apenas migrou de endereço, ele saiu da blockchain e foi para dentro da vida do cidadão brasileiro. E quando o dinheiro passa a obedecer quem governa, o próximo passo é o cidadão precisar pedir permissão para existir economicamente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa aqui a sua opinião, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor desse monitoramento total que já está acontecendo no nosso país hoje ou não? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É muito importante também você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, afinal de contas, tudo que eu trago aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Então bora fazer um trato, bora levar essa informação para mais pessoas? Então faz o seguinte, compartilha com uma pessoa que você conheça ou pelo menos um grupo que você participa do WhatsApp. Assim você me ajuda a levar essa informação e deixar os brasileiros mais informados sobre o que está acontecendo na nossa economia. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.